Olá, sejam bem-vindos ao Acervo de Jogos. Eu sou o Pedro Eu sou a Loiane. e nós temos hoje com a gente a Vanessa Piazza, da Lentes Clube de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Pedro. Obrigada, Loiane. E vamos dar, vamos conversar aí um pouquinho. Show. Conta, tu já trabalha com board games tem um tempo, né? Já, e não só nessa parte de aluguéis, mas tu já mexia, se não me engano, com eventos. Eu queria que tu contasse como foi teu histórico para entrar no empreendedorismo de board games, o que te levou a querer trabalhar com isso e como foi de lá até aqui. Na verdade, assim, eu sou da Lentes, né? Da Hum. Lentes de Porto Alegre. E a Lentes já existe muito antes de eu estar junto com a marca, né? Com a empresa, porque eu sou franqueada da Lentes, né? Então, eu comecei em 2018 a trabalhar com a Lentes e com o William. Antes disso, eu já tinha contato com jogos. Meus contatos com jogos sempre foram, por uma ironia do destino, eu acho, sempre foram muito profissionais. Então, eu sou formada em biologia e eu era professora e me convidaram para participar de uma oficina de uma empresa chamada Super Cérebro. Talvez vocês conheçam. E aí eu participei, eu fui auxiliar dessa oficina por algum tempo. E aí ali eu comecei a conhecer os jogos modernos, assim, né? Então, o meu primeiro contato com jogos sempre foi profissional, desde o início. Que é um caminho um Estou pouco trabalhando. diferente. Sempre foi uma coisa assim, vinculada com o trabalho. Eu gostei bastante do projeto e então eu sempre gostei muito de educação também, né? Eu gosto dessas ideias assim de educação fora da caixa, sabe? Umas educações diferentes, um jeito diferente de ensinar. E eu comecei a enxergar nisso oportunidades. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar como que eu queria, né? O que exatamente que eu queria fazer, como que eu ia fazer isso em contraturno de escola, ou inserido, de repente, até dentro do próprio currículo escolar. E aí, nisso, eu cheguei no William, da Lentes, né, de Porto Alegre, que ele estava bem na época, assim, trabalhando forte com a divulgação da franquia. E aí veio tudo a calhar, assim, né? Porque eu pensei, ó, eu quero seguir para esse ramo da educação, eu quero trabalhar com serviço, eu não quero ter loja, eu nunca quis, continuo sem querer ter. Meu negócio sempre foi mais, assim, prestação de serviço mesmo, assim, sabe? Tanto na educação, aí depois acabei abrindo outros horizontes também. Mas, enfim, sempre foi nessas vertentes, né? E quando eu descobri que a Lentes já tinha um know-how, né? Já tinha uma marca, eu já conhecia a Lentes como cliente também, né? Mas quando estava com essa construção de franquia e tinha uma questão de marca para me oferecer, que eu saberia que eu podia entrar em colégios maiores, em redes, né? De colégios, eu me interessei e aí embarquei assim nessa, né? Então foi Então, já começou direto como franqueada e isso. já pensava antes mesmo em não ter loja física, em trabalhar realmente na parte de serviços. Sim, Isso. ok. É. Porque na verdade o meu grande carisma em empresa é vinculado com educação, né? É o que eu realmente sei fazer, assim. É projeto educacional. Então, como eu já venho assim, né? Eu tenho aí, vou fazer 30 anos, né? Então, eu também não sou uma professora, entre aspas, da velha escola, né? Eu já tive uma formação já um pouco diferente, com professores também com cabeças diferentes, com bases teóricas diferentes, então foi meio que tudo indo a calhar, assim, né? E aí quando eu descobri os jogos, também já dentro, por uma casualidade, né? Já dentro de um contexto escolar, de um projeto, isso foi meio que acontecendo, assim, um fluxo natural. E foi, depois com a Lentes foi indo também, né? Posso te dar um exemplo de como é um projeto teu aplicado em empresa? Como é que tu trabalhava? Assim, eu sei que agora está um momento de pandemia, mas normalmente como funciona? Um projeto educacional aplicado em empresa. Com board games. Tá, assim,
eu tinha alguns contratos, tá? Contratos fixos antes da pandemia. Na verdade, esses contratos ainda existem, em teoria. Só que o que acontece é que Uhum. nenhum contrato previa guerra ou pandemia, né? Então, teoricamente, esses dois eventos são para ser eventos muito difíceis de acontecer, né? Teoricamente, são os dois eventos que podem dar quebra de contrato, né? E aí eu dei azar de ter um deles agora, que é a pandemia. Mas, enfim, a gente tem esses contratos, né, com redes, e aí depende um pouco, na verdade, do cliente, né? Porque quando tu te insere dentro de uma outra empresa, tu acaba tendo que respeitar também as políticas daquela empresa, seja ela um colégio ou não, né? Porque os colégios, eles também têm jeitos diferentes de pensar a educação. Vocês têm filhos, vocês devem saber aí, né? Quando vocês vão procurar um colégio, tem, assim, as linhas, né? As linhas pedagógicas distintas que se seguem, né? Então, dentro de colégios, tá? Geralmente o que acontece é que a gente trabalha tanto no turno integral, então são aquelas famílias que trabalham o dia inteiro, e aí colocam os filhos em turno integral, né? E aí, geralmente, meio turno é o turno convencional, entre aspas, né? Que é aquele padrão obrigatório. E o outro meio turno, ele fica com atividades extras, assim. E essas atividades extras, então, eu entrei como uma das atividades, né? Então, jogo de tabuleiro, eu já estou aí em 3 grandes redes aqui de Porto Alegre. A gente fala de colégios... eu não posso nunca citar as marcas, tá? Isso está em contrato, porque eu não posso fazer propaganda usando o nome das empresas, mas, assim, são colégios bem tradicionais, grandes aqui, né, de Porto Alegre e do Brasil. Eu sei que eles têm em Brasília também. E, e aí a gente faz esse trabalho lá, né? A gente vai associando. Às vezes as professoras me dizem assim, essa turma, eles têm alguma dificuldade em, sei lá, um 5º ano, eles estão aprendendo ali alguma coisa de mapa, de geografia. Eu levo alguns jogos que trazem um pouco isso. A gente vai sem esquecer da diversão, porque é importante para eles. Eles já passam muitas horas dentro do colégio, então eles precisam relaxar um pouco também, senão os coitados ficam exaustos, né? Mas que tenha um pouquinho, assim, do que as professoras pedem de uma maneira um pouco mais lúdica, mais divertida, mais descontraída. A neuroeducação, né? É Assim. uma outra... Você está participando, então, da inclusão dos board games no currículo escolar. Sim, E pelo menos na sim. construção disso, né? De introduzir esse pensamento, porque muitos professores não conhecem o jogo de tabuleiro e as possibilidades que ele pode trazer, né? E quando a criança ela tá, o adolescente ele tá na diversão, ele sai de um estresse e ele entra para a diversão. Então isso Uhum. na mente, no cérebro, isso é incrível o que ele pode fazer, né? É que nem fazer um Sim. exercício físico e entrar em estado de recuperação, né? E como se fosse isso. É. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, eu tenho muito orgulho, assim, em fazer, né, parte desses projetos. E aí vai virando uma bola de neve, né? Porque aí tu vai conhecendo as pessoas, aí o que acaba é que o diretor de uma rede conhece o da outra rede, aí eles vão também, né? Os pais vão dizendo, não, mas na outra escola tem tal atividade, aí as atividades vão... E vai puxando, né? Porque as escolas privadas, querendo ou não, elas são empresas, né? Eu dava aula em escola privada também. Então, as escolas particulares, elas são empresas, né? Elas competem entre si. Então, quando um projeto dá certo, elas tendem a todas quererem, né? Chama atenção. Sim, Porque às vezes isso influencia numa família matricular ou não o seu filho, né? Isso às vezes influencia. Acho que um projeto que deu muito certo hoje no Brasil, pelo menos, que eu até participei também, numa das redes que eu trabalhava como professora até, que é o Lego Zoom. Não sei se vocês conhecem, Como? mas o Lego Zoom. O Lego Zoom usa Lego, só que ele usa Lego para ensinar programação básica. Um projeto muito legal. Tem todas as grandes escolas do Brasil, todas têm o Lego Zoom. Isso eu tenho certeza. Eu fui para campeonato de Lego Zoom, eu trabalhei com tecnologia educacional, assim. Então, eu acho que o meu processo foi meio que um processo de que
Não sei, assim, mas parece que as coisas foram acontecendo, né? Então, depois eu tive a felicidade de conhecer o Nuno, da Devir também, que é uma pessoa que eu sou muito grata, assim, porque a Devir é uma editora que trabalha muito forte com educação. E aí a gente se conheceu e aí deu assim uma, né, tipo assim, eu trabalho, tu também, a gente precisa de pessoas para mostrar, então eu toco o projeto Devir Escolas em Porto Alegre. Você como uma Também. utilizadora mesmo da... Isso, Então, as coisas foram acontecendo e esse é o que eu gosto muito de fazer, né? Em serviços, assim, né? E acredito tanto por uma questão filosófica, assim, de coisas que eu realmente amo, da educação, né? Mas também como retorno financeiro, eu digo, que a gente está falando para empresários, né? Acho que a ideia do podcast é um pouco essa, né? Então, para retorno financeiro também é trabalhar com serviço e trabalhar com contrato. As escolas fecham um contrato para o ano inteiro, né? Então, assim, eu sei que o ano inteiro eu vou ter esse contrato fechadinho, entendeu? Eu tenho esse tanto por escola para receber. Então, é uma coisa que acontece muito bem, né? É um trabalho com um pouco mais de planejamento, mas tu tem um longo prazo para trabalhar, né? Não é que nem a venda, toda semana tem que vender algo. Ou um evento que você vai uma vez e não volta, né? Tem uma continuidade, tem um Isso. processo de evolução também. Isso. Quantos, É a recorrência, né, que se busca muito. quantos jogos tu iniciou, Vanessa? Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto lá da escola que eu dava aula, que eles me convidaram, eu não precisava ter nenhum jogo, né? Porque eu só era a contratada, né? Tipo, não tinha nada a ver, assim, era só uma funcionária, né? Tipo assim, contratei para fazer isso. Quando eu fui conhecendo os jogos, então eu fui gostando como hobby, e aí eu fui comprando alguns para mim. Então, para mim, hobby, antes de eu estar na Lentes, eu já tinha uma média de uns 30, assim. Você tinha um bom acervo pessoal. E aí depois, quando eu entrei na Lentes, a lista de jogos da Lentes fica ali em torno de uns 100 jogos, né? E aí, para começar a trabalhar, eu fiz a compra da lista, né? Que na época o Will exigia e tal. Não sei como é que tá isso hoje, mas na época tinha que ter a lista ali, né? Dos principais jogos. Fazia parte do meu planejamento e investimento para a empresa mesmo, né? Então, eram jogos já pensados. Uma franquia tem uma base inicial, né? Que na maioria dos contratos de franquia tem. O que acontece, Pedro, é que diferente do aluguel, por exemplo, ou dos eventos, né? Porque eu cheguei a fazer o Mesa Libre, que foi um evento. Eu fechei uma rua de Porto Alegre, eu fechei uma das ruas mais movimentadas de Porto Alegre, e a galera jogou board game na rua. Quando foi isso? Isso foi, tipo, 2 semanas antes da pandemia, assim, sabe? O evento de board Foi game o em Porto último. Alegre que boom. Foi junto com o finalzinho do carnaval, assim. Foi, tipo, o final, ainda deu, acho que, o último bloquinho, assim, sabe, de rua. E aí eu fechei com a EPTC e tal, prefeitura e tudo mais. Fechei uma rua mesmo de Porto Alegre. Teve apoio de algumas editoras e tal, e a gente colocou mesa na rua, literalmente, com tal, que a galera falando sobre inclusão, LGBT nos board games, teve música instrumental ao vivo pra galera curtir enquanto jogava, Como, tudo que tu possa imaginar, como assim. ensinava para quem não conhecia? Vocês botaram também instrutores ou foi mais para o Sim. público? Não, eu botei, as mesas eram fixas, conforme as editoras que apoiaram o evento, né, que estavam patrocinando o evento. Então, tinham mesas fixas e cada mesa tinha um instrutor. E aí o público ficava girando entre as mesas, porque acontece, como era um evento de rua, a gente teve ali pouco mais de 200 pessoas que jogaram, né, que assinaram, que jogaram, assim. Mas as pessoas que estavam circulando, porque teve banquinha também geek, com loja vendendo jogo de tabuleiro, essas coisas assim, na rua, como uma feirinha de rua, né? Então, entre circulantes, passantes, pessoas que jogaram, tiveram em torno de umas 500 pessoas, a gente calcula, assim, né? Então, claro que teve que ter um instrutor por mesa ali fixa, até para evitar que desse algum tipo de problema, assim, né? Porque era bem aberto mesmo. Tudo aberto. Olha, Vanessa, eu vou aproveitar que você comentou isso, porque não é fácil encontrar muitas pessoas que organizam eventos, ainda mais com bastante pessoas assim, de board games. Vou te fazer perguntas sobre isso. Pegando essa parte de
de dicas até para quem quiser fazer evento. O que tu falaria para alguém que quer fazer um evento assim, como você fez no nível de conseguir parceria com a prefeitura da cidade, de organizar algo público? Quais dificuldades você passou nisso? O que você recomenda assim? Quer fazer um evento, começa assim. Eu sempre acreditei muito, assim, em parcerias, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho total noção de que sozinha eu não faço nada, né? Então eu sempre preciso de pessoas boas em volta de mim que me deem suporte, porque toda vez que tu faz algo grande, uma pessoa só não consegue dar conta de tudo, sabe? Tem uma série de setores ali envolvidos e, enfim. Então por sorte, eu tenho um amigo que é do cinema e ele trabalha com produção de evento. E aí ele me Você ajudou sozinho, te juntou com muito. alguém que já mexia com eventos e juntou o teu conhecimento Isso, de board games. Show. isso. Foi Então, uma a coisa primeira assim dica do é, tipo, se você não sabe fazer eventos, se junte primeiro com alguém que sabe. com alguém que saiba isso. Mas foi uma coisa assim do tipo, a gente ele veio do interior, né? Ele fez a faculdade dele numa Universidade Federal de Pelotas, que é no interior do Rio Grande do Sul. E é como se fosse Ouro Preto, né? Que é também um lugar de interior de Minas, também tem uma universidade grande. Pelotas é a mesma coisa, assim, como se fossem coisas parecidas. E aí ele estava voltando. E aí eu disse, vamos aproveitar que tá voltando, vamos fazer um esquemão aí, vamos fechar a rua, vamos fazer um negócio aí, pra todo mundo lembrar. Vamos fechar a rua. Vamos fazer. Disse, então vamos fazer, tá? O que a gente precisa fazer? Sei lá, vamos mandar um e-mail para a prefeitura e vamos perguntar o que precisa. E aí foi, sabe? A gente foi atrás ali dos órgãos responsáveis, né? Cada prefeitura tem o seu jeito, né? Mas basicamente eles vão te mandar uma lista com documentos e justificativas que tu tem que apresentar. Tu vai apresentar isso, eles vão te dar uma disponibilidade de datas e tal, tu pede o horário, tudo, eles fecham para ti. Depois eles mandam uma requisição para a Brigada Militar, para a Brigada tá ciente de que existe um evento ali, né? Enfim. Para quem não é do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar é como a Polícia Militar. Eu acho que só no Isso, Sul tem uma Brigada Militar. isso aí. A polícia. E eles têm que estar cientes. Vai lá. Vanessa, dessa experiência desse evento, eu queria saber de você o que você não faria, o que você não ia repetir, o que você encontrou de erro que aconteceu. Eu falei, não, no próximo evento eu vou melhorar. Eu pedi a licença, foi assim, eu acho que primeiro que a empresa que eu aluguei, porque eu aluguei mesas e cadeiras, né, para botar na rua, porque eu não tinha o suficiente, assim, então a gente alugou mesas, teve um orçamento, né, tipo assim, vou fazer um orçamento X, a gente vai gastar essa grana toda nesse evento e fazer um negócio massa. Então, a gente contratou mesas e cadeiras, banheiro químico tinha que ter, né, a tenda para a galera que fez os talks, enfim, essas coisas. E eu fechei a rua assim, 1 hora antes de começar o evento para fazer a organização e depois eu calculei para reabrir ela 1 hora depois. E aí eu descobri que, na verdade, eu devia ter fechado a rua desde de manhã, assim, sabe? Tipo assim, porque o ideal é tu fechar a rua bem antes, bastante horas antes, porque daí todos os moradores da rua, eles já sabem que aquilo tá fechado e eles não te incomodam tanto, sabe? Porque os moradores da rua me pentelharam o evento inteiro, assim, porque eles queriam entrar de carro, queriam sair de carro, queriam não sei o quê. Não vai entrar nada, fica aí, sossega aí, deixa, vai a pé. Chama um Uber. Antes, vocês seriam desperturbados antes, e não durante o evento, é isso? Meio que isso, assim, porque a prefeitura, ela te dá todas as... Oi. Porque aí eles já iam se programar. Não, a rua está fechada desde cedo, então eu já não vou passar aí. Eles já começam a avisar os amigos no WhatsApp, não venham. Isso. Ou venham jogar, ou venham. Ok, uma boa dica. Então, se você for fechar uma rua para um evento, não feche 1 hora antes, feche desde as 6 da manhã. Peraí, deixa eu só coisar aqui. Peraí, Pedro. Acho que deu algum problema aqui. Vamos ver se agora foi. Não? Tá ouvindo agora? Peraí. Tô te ouvindo. Tu me ouve?
Sim? Sim. Tá. Tá, então, a dica principal de que não fazer no evento é não fechar faltando só 1 hora, fechar bem cedo, não tem problemas. Então, esse É. evento foi gratuito? Sim, ele foi gratuito. A ideia, qual que era a minha intenção com o evento, tá? A minha intenção com o evento era a divulgação de marca, na verdade. O que eu queria era a divulgação de marca e divulgação dos jogos. Eu tava muito pilhada, eu queria fazer um negócio diferente, entendeu? Eu tava pilhada, assim, não sei, tava na vibe meio carnaval, eu acho, sei lá. E aí, só vamos fazer um negócio. E, na verdade, assim, a gente percebe que é muito fácil chamar para jogar quem já tem tendência a gostar de jogos, né? Sejam eles de tabuleiro ou sejam eles digitais, que acabam abrangendo bem mais pessoas, né? Mas às vezes é muito difícil tu chamar assim a família mesmo, sabe? Aquele casal que teve filho há pouco tempo, umas coisas assim, sabe? Ou quem já é mais velho. E eu queria que essas pessoas conhecessem, eu queria que fosse uma coisa que assim é impossível tu passar e não ver que tá tendo isso, sabe? Passou ali pela rua, tu enxergou que tá tendo isso, enxergou que tem a marca da Lens, enxergou que tem as editoras que estavam apoiando, estavam ali com os jogos dela, com os nomes delas também. Então, era o que eu queria, na verdade, assim. Queria fazer uma coisa aberta. E eu sabia, eu já fui em alguns eventos em lugares fechados, né? Eventos gratuitos, mas em lugares fechados. Tipo assim, a gente fechou um restaurante ou uma hamburgueria. Vocês já devem ter visto eventos assim, né? Só que o que acontece é que a maioria desses eventos, se tu parar para analisar, só tem hobbyista ali, sabe? A não ser que seja alguém perdido ali no meio, que vai comer e participa. Tu precisa fazer um evento cativante. Quem não é da área gostasse de participar. É. Tem adesão do público não gamer? Oi? Não escutei. Participação do público não gamer? Sim, bastante, assim. A gente fez, para a gente ter um controle de quantas pessoas jogaram e o perfil dessas pessoas, eu fiz tipo uma planilhinha, assim, uma coisa bem boba até, entre aspas, né, no Excel, assim, perguntando o nome, o e-mail da pessoa, e se ela conhecia ou não aqueles jogos, sabe? Você conhece esses jogos? Sim ou não? Eram jogos tipo Codenames, tinha o Metro da Calamity, Cash and Guns da Buró, né? Então, e a gente teve 93% das pessoas nunca tinham ouvido falar naqueles jogos. Foram um pouco mais de 200 pessoas que jogaram. Tá, era quase não gamers total. Menos de 10%. Nossa, sucesso. Que bacana. Tanto esse evento quanto o que tu faz na escola são muito de levar para pessoas que não são gamers. E deve ter vários casos, deve conhecer pessoas que chegam para você e falam: Nossa, Vanessa, eu não conhecia esses jogos, agora eu tenho um monte por sua causa. Deve ter algum cliente teu assim, que entrou no assim. Ok. Vanessa, muito bom essa experiência de eventos. Depois vamos deixar os links na descrição se tiver fotos, alguma coisa de como foi o evento que fez com a Lens lá. E eu tenho mais uma curiosidade com relação ao evento, sobre os custos. Se você teve algum custo, qual foi o prejuízo, se puder abrir isso com a gente. Tá. Esse da rua foi um evento que eu fiz para... Sim, assim, para o lucro. Sim, eu queria fazer ele, entendeu? Eu não tava nem aí se eu ia ganhar dinheiro ou não com ele, se eu ia perder de... Na verdade, eu tinha ali um montante que eu pensei assim, eu vou botar esse dinheiro e nem tô pensando em recuperar esse dinheiro. Eu separei ali, foi em torno de R$2.000, né? E aí, para a organização mesmo, aluguel de mesa, de banheiro químico, sabe? Dessas coisas assim, pequenas taxas com a prefeitura, umas coisas assim. Só que eu acabei convidando pessoas para expor, né? Então teve ali como se fosse uma banquinha, então tinha ali o pessoal que trabalhava com impressão 3D para RPG, as miniaturas de RPG. Teve um pessoal que faz aqueles...
como que chama? Tem um negócio de crochê, assim, que tu faz uns ursinhos geeks, assim, aí tinha uns cutulinhos, assim, uns baby cutulo, umas coisas assim pra vender, docinho. Tinha a loja aqui de Porto Alegre, a loja Nerds, também foi lá, levou alguns jogos para vender, então teve bastante venda de jogo. Essa galera me dava uma porcentagem do que estava vendendo ali. Eu disse, eu não vou cobrar, porque geralmente essas feiras de rua cobram pro cara expor, né, estandista. Eu disse, não vou cobrar de vocês, assim, um valor fixo, porque eu acho que é tudo empresário pequeno, assim, né, não tem por que eu sair, assim, metendo a faca em vocês. Mas se vocês venderem, vocês dão uma porcentagem ali que, né, a gente fechou algo que todos nós considerávamos justos. E em venda, deu quase 5 mil reais só de venda. Nossa. Porque a galera passa e feirinha é uma coisa que a galera não se controla. E aí depois ainda teve o apoio e patrocínio das editoras e tal, enfim. Eu sei que, assim, eu tava muito de sangue doce, assim, por tomar um prejuízo, assim, entre aspas, né? Perder tudo. Não, e no fim não, assim, foi uma coisa que empatou legal, assim, sabe? Tipo, não foi... Próximo, pós-pandemia? A ideia é fazer, assim, a ideia é fazer. Foi um evento muito legal, assim, né? Então a ideia era ir abrangendo. Eu não sei como são em outros estados, mas é que Porto Alegre tem muito essa cultura de feirinha de rua. Tem bastante, então as pessoas compram bastante essa ideia, sabe? Show. Ok. Vanessa, me conta uma parte do aluguel. Tu fez essa transição só agora durante o Covid, né? Como foi isso? Como foi decidir trabalhar, mesmo que temporariamente, com aluguel? Como tem sido? O William fazia aluguéis na loja, né? Sim. E o aluguel da Lens era só para quem era associado da Lens, né? Eu nunca quis fazer aluguel, assim, eu nunca coisa de não. Deixa meus jogos aqui. É que eu tinha os outros projetos que já me consumiam. E aí o que acontece? Uma coisa até que eu ia comentar, que eu acho que é pertinente, assim, como eu tinha esse público de recorrência, né, em escolas e tal, então assim, pensa, se uma escola grande tem, sei lá, 800 mil alunos. Só que eles são sempre os mesmos, né? E a tendência é que eles vão crescendo com a escola. Então, pode ser que os mesmos 800 fiquem lá 10 anos, entendeu? Desde pequenininho até... Então, o que acontece? O meu acervo, ele acaba tendo que ser um acervo um pouco maior mesmo, porque não é assim, ó eu vou alugar o Ilha Proibida, que está aqui atrás de mim, para o Pedro, e aí o Pedro me devolve, depois eu alugo o Ilha Proibida para a Loiane me devolve, eu alugo, entendeu? Assim, eu levei para vocês dois, numa turma, o Ilha Proibida. E todos jogaram. Agora, e aí, vocês vão querer jogar isso de novo quantas vezes mais? Entendeu? Verdade. É outra dinâmica. É uma dinâmica diferente. Então... E também, assim, a variabilidade conforme o que os professores querem, conforme a proposta. Então, precisava de uma variabilidade maior, até em o que tu quer com aquele jogo, sabe? Os aluguéis, eles surgiram porque, como eu comentei lá no começo, contratos não prevêem pandemia nem guerra, né? Então, esses dois elementos, eles quebram qualquer contrato. E aí eu fiquei sem os meus contratos, assim, né? 100% parou o teu serviço. 100% parou, porque não tinha como fazer evento. Não tinha como fazer evento, né? E as escolas também não. As empresas de tecnologia, assim, né? Essas empresas de TI, elas gostavam, né, de fazer off-sites, né? E também, eventualmente, nos contratavam para fazer esses off-sites aí com os funcionários. E também parou, obviamente, porque, né, não tinha como fazer. Então, daí eu disse para ele, tá, agora eu vou ter que fazer os aluguéis. Agora eu vou ter que fazer. E aí foi assim, foi... Forçado.
Como é que está sendo isso para você? Está sendo bom? Está sendo ruim? Como tem sido essa experiência de alugar? A Luane é uma coisa muito diferente, assim, do que eu estava acostumada, né? Eu estava acostumada com recorrência, então para mim era tudo muito certo, assim, eu tinha todo um planejamento. Agora, o que me abala, assim, nos aluguéis é que eu nunca sei se o mês que vem vai ser igual esse mês, entendeu? Pode ser que sim, pode ser melhor, pode ser pior, pode ser igual, pode ser, né? Então, É igual o varejo, igual quem vende também. exatamente. E me dá muito mais trabalho, né? Porque daí eu tô fazendo tudo sozinha, né? Higienização dos jogos, tudo. Tudo, como a Sara da Nice, né? Falou para vocês no episódio dela, que foi o anterior ao meu, eu também faço tudo sozinha, assim, a entrega, a higienização, a contar as pecinhas, e a função lá do Instagram, o William ajuda bastante, né? Porque daí o William faz também ali a criação de posts, mas também dá bastante trabalho, né? Falar no WhatsApp com o cliente é uma coisa que te delimita um tempo. Porque imagina, para mim, escola era tipo assim, o cara me contratou, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, porque eu sou desse meio. Então eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá, faço, e quando eu dou tchau, aquilo também é uma empresa. Então eu dou tchau, a empresa jamais vai me ligar no fora de horário, entendeu? Não existe. E o cliente é tipo assim, né? 11 da noite ele acha que ele pode, né? Então responder rápido. Mas ao mesmo tempo, eu vinha muito afastada desse cliente final, né? Eu estava trabalhando muito no B2B, assim. E esse cliente final eu via quando eu queria fazer uma coisa meio, sabe, que nem um evento, alguma coisa assim, mas era aquilo que a Loiane falou antes, assim, evento é uma coisa que o cara te vê, tá, tchau, e acabou, né? E os aluguéis estão me aproximando desse cliente final, então isso é legal. Então, isso eu gosto, assim, porque tem vários clientes que acabam virando amigos, assim, né? São pessoas legais, assim. Eu acho que tu havia comentado comigo em alguma conversa que provavelmente quando acabasse a pandemia, voltaria ao teu negócio principal mesmo, que são eventos, mas que pensava em talvez manter os aluguéis conforme for, porque havia esse lado bom. Sim. Quanto à recorrência, Vanessa, pensa em... Eu entendo bem isso que tu disseste de não saber se vai ter a venda mês que vem ou não, né? Em loja nós passamos isso também. E a recorrência no aluguel, pensa em trabalhar, em ter assinantes de aluguel? Ah, Sim. Tipo um Netflix, assim, né? sim. Sim, Uma experiência dessa aí na Lens? o William tem bastante experiência com isso, com a função das associações, né? Que ele tinha ali, os sócios, né? Como um clube, né? Por isso que é Lens Club, né? Ok, Porque a Lens surgiu dessa ideia de clube mesmo, né? Então a pessoa era assinante do clube e tinha acesso, ok, enfim. ok. Depois isso acabou meio que se perdendo. O que acontece é que os aluguéis, a gente surgiu nessa, né, nessa poeira, assim, da pandemia, e foi uma coisa que a gente cada vez mais vai aprimorando e testando coisas novas e melhorando, né? Vai moldando. A ideia de fazer dos aluguéis uma recorrência é muito boa, né? É uma coisa legal. Porque esse contato do cliente aí, final, que eu te mencionei, isso é muito... É uma coisa que eu tenho gostado, assim, sabe? É uma coisa boa. E eu fico feliz, assim, quando a galera vai conhecendo os jogos e o pessoal super confia, assim, sabe? Tipo, tem cliente que diz, não sei, escolhe um jogo para mim, sabe? Então, Surprise! escolhe, tipo, já me conhece, sabe? Então, escolhe aí para mim. É que nem no restaurante, né? Já gosta do chefe? Não, o que tu recomendaram hoje? Então, isso acontece bastante e isso é uma coisa legal. Eu não gostaria de perder isso. Agora, como que isso vai ser remanejado no ano que vem? Porque esse ano eu acredito que, mesmo que as coisas voltem, vão voltar muito devagar, e, né, enfim, como que isso vai ser remanejado ano que vem?
não sei, ainda não, assim, ainda não parei exatamente para pensar nisso, né? Mas é possível que aconteça. Como é um dia teu? Assim, pode descrever um dia teu de rotina normal de trabalho hoje, dessa parte de board games, como é que é? Acordo, atendo os clientes, separo, vou fazer entrega, como é uma rotina assim, para ti? O meu horário de atendimento é das 10 às 19, né? Das 10 às 7 da noite. E com essa função... WhatsApp, que é 24 horas, né? Eu já falei. Isso, sem contar o WhatsApp, que não tem limites, assim. Mas para entregar jogos, enfim, é esse o horário, né? Depende, assim, dias de semana, por exemplo, a gente está gravando esse podcast numa quarta-feira, né? Quarta-feira é um dia tranquilo, então dias tranquilos geralmente são os dias que eu uso para limpar algum jogo que ficou lá faltando, sabe? E daí eu limpo, eu conto, dias mais de organização. Quando chega mais ali para o final de semana, sexta e sábado, são dias que é dedicação exclusiva a cliente, assim, não tem o que fazer. São dias que eu preciso estar saindo para fazer as entregas, falando com eles direto, assim. Então, e segunda-feira também é um dia do retorno, né? Segunda-feira é o dia que voltam muitos dos jogos. Então, são os dias que eu acabo ficando muito tempo pegando os jogos de volta, né? Tu aluga pelo fim de semana? São 4 dias? Qual o padrão que tu aluga? Na Lens, a gente aluga por 2 dias corridos. Okay. Eu trabalho domingo, tá? Então, eu alugo jogos no domingo. A gente adotou, eu acho que a gente é a loja com menos dias que tem, assim, né? Mas isso é uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque a gente são 2 dias por padrão. Se a pessoa pega 3 jogos, ela ganha um dia extra, então ficam 3 dias. E se ela pega 4 jogos ou mais, ela ganha 2 dias extras, né? Então ficam no máximo 4 dias. Okay. O que acontece? Que eu percebo, assim, geralmente o pessoal pega no sábado e devolve na segunda, tá? Então, às vezes o pessoal já, durante a semana, tem uns que já vão fazendo as reservas, assim, sabe? Ah, reserva tal jogo para mim pro sábado, reserva tal jogo para mim pro sábado ou para sexta, sabe? Então, eles já vão fazendo as reservas e aí na segunda-feira ou na terça, que são os principais dias de retorno, eu noto que, eu digo assim, tá, que horário tu quer que eu busque, né? Porque a gente combina ali um horário para eu ir buscar, não passando das 19 horas, né? Tá tranquilo. E meio que tanto faz. Por quê? Porque segunda-feira ou terça é o dia que todo mundo já voltou a trabalhar, então o que eles me dizem é tipo assim, não, pode vir o horário que tu quiser, hoje eu não vou jogar mais mesmo. Tipo, não vou mais jogar. Leva o jogo do trabalho e te entrega, ou em casa. Em casa, porque a maioria das pessoas estão em casa, trabalhando de casa, né? Então... Tu cobra? Bem tranquilo. Tu cobra taxa ou já está embutido? Sim. Eu cobro taxa para cobrir gasolina mesmo, assim, né? Eu não viso lucro com delivery, assim, mas eu preciso pelo menos cobrir o meu custo de rodagem mesmo, né? Você mesmo dirige, não paga o motoboy, nem põe os jogos na caixa lá do motoboy. Não, eu dirijo. Tu disseste agora que sábado é um dos dias mais cheios, sábado e domingo, né? Hoje quarto é um dia mais tranquilo. E eu lembrei uma vez que nós fizemos um update no site do acervo de jogos muito grande no sábado, e tu mandou uma mensagem assim, não faz isso sábado, eu não tô pra nada. Não me pede pra confirmar o site no sábado. Sábado pra mim é um dia que, assim, eu só preciso atender a galera, entendeu? Então não dá pra ter novidade no sábado, tem que ser outro dia que eu falei. Porque sexta e sábado são dias que realmente, assim, são mais corridinhos, né? A gente fez final de semana passado, retrasado, na verdade, no 7 de setembro, né, que era feriado nacional, a gente fez uma promoção que pegava sexta-feira e devolvia só no... pegava na sexta-feira e devolvia na terça-feira, por conta do feriado que tinha caído na segunda. Okay. Então, só nessa promoção
acho que tem acesso lá, Pedro, mas se eu não me engano foram 34 jogos só na sexta-feira que eu entreguei. Então, num dia. 4 jogos. Então se tu me fizesse um update na sexta-feira, eu ficava muito puta. Porque não tem, né? Que era um dia que tava muito na função, assim, né? E aí sai para entregar e tudo. Tem 6 meses já de trabalho com aluguel? É isso? Março até setembro. Mas eu comecei a trabalhar com aluguéis no último final de semana de março. Ok. Então, abril, assim, seria. Nesses 5 ou 6 meses, é um dado que me perguntam muito, eu também estou sempre querendo descobrir. Como foram tuas perdas? Tu teve estrago de jogos? Qual a média? Tem um número, tem uma noção? Jogos que danificaram, clientes que perderam jogos? Teve algum prejuízo, assim, nesse caso? Calote? Conta o lado difícil, assim, o lado pesado. O que tu vê de números de perdas? Não, geralmente as pessoas são muito cuidadosas. Eu acho que a gente duvida mais das pessoas do que a gente deveria, assim, sinceramente, sabe? Porque as experiências que eu tenho são muito tranquilas, assim, sabe? Não... Até imagina, no aluguel ainda tem a certeza que a pessoa foi lá, fez um cadastro, eu sei o endereço da pessoa, a pessoa aceitou os termos, tudo, mas imagina, o evento na rua eram pessoas que eu não fazia ideia de onde saiu aquela pessoa, para onde ela foi, entendeu? Poderia ter, não sei, acontecido alguma coisa com uma peça, alguma coisa assim, e não tive problemas, nos aluguéis também não. O único problema que eu tive no aluguel foi com uma amiga minha, porque sempre assim, né, amigo é mais tranquilo. Amiga mesmo? Amiga mesmo, azar, né? Mas foi um problema que eu tive também. Então eu falei para ela, olha, as únicas pessoas que estragaram jogos meus foi eu mesma e tu. Então tá tranquilo. Porque ela pegou o Jenga, de empilhar, né? E caiu uma pecinha no chão e o cachorro dela roeu a pecinha. Não é que a pessoa não foi cuidadosa, foi o cachorro. As pessoas... Não foi, E é um jogo de cair no chão mesmo, né? Então, sei lá, fazia parte, assim, mas foi a única coisa que aconteceu e eu acho que é uma coisa que eu vou buscar o jogo agora essa semana, isso foi tipo final de semana, assim, sabe? Ela mandou uma foto, pediu desculpa, eu disse, cara, relaxa, isso eu vou refazer fácil, eu vou pegar uma massa de madeira aí, eu refaço, assim. Nossa, Vanessa, é incrível, são 5 meses de aluguel, tu teve um dia, que num dia teve 34 aluguéis, super movimentado, e nesse tempo todo, o único estrago foi isso, foi num Jenga, porque o cachorro mordeu. Não foi nem mal cuidado, nem derramar cerveja, nem nada. Muito bom. E o que você falou, é que a maioria das pessoas que alugam um jogo são como eu e você, né? São pessoas cuidadosas, né? Acho que não é um cachorro alugando, é uma pessoa, ela vai cuidar. Pois, muito interessante. Acho que é a experiência que eu tenho passado também. Uhum. Não, é bem tranquilo, assim. Aqui em Porto Alegre a gente tem também o Eduardo Pomper, do canal dos Três Dus, não sei se vocês conhecem, mas ele mora aqui pertinho de mim, ele tem os Três Dus tem a hashtag do empreste seus jogos, né? E ele faz muito isso do emprestar, mas aí ele empresta de emprestar. Compartilhar, ok. De partilha e também nunca teve a piada interna que tu não empresta teus jogos pro Diabo da Tasmânia, né? Pro Taz, assim, o cara vai comer teus jogos, assim. É tranquilo. A partilha me interessa muito. É até legal mesmo. A maioria de nós começou com um jogo emprestado de alguém, né? Antes de ter o acervo próprio. E é algo que eu penso que nós temos até que ter nos nossos sites, nos nossos acervos, um jogo ali que esse é para emprestar. O preço dele é um coraçãozinho, assim. E até mesmo isso dá para casar com pessoas que têm protótipos, né? Quem está desenvolvendo um jogo pode colocar nesses sites online que tem de aluguel para alugar de graça, para emprestar e ao mesmo tempo você já dá um feedback do jogo e tudo mais. Acho que é algo que nós temos que trabalhar mais em cima mesmo, o share, o partilhar. Claro que todo mundo precisa ter o dinheiro mínimo até para você poder comprar mais jogos do seu acervo e ter um trabalho e tudo mais. Mas bacana. Vamos fazer, dá para fazer. Sabe o que podia fazer? Dá para fazer com os jogos bem clássicos, bem tradicionais, né? Tipo, sei lá, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War, Uno,
e de repente essa sessão aí para ajudar a galera que está com o protótipo, né? Bora fazer, então. Tem jogos comparados, né? Você tem um acervo, tem aqueles que alugam muito e tem jogos que ficam menos. Não é porque são ruins, é porque não são famosos às vezes, né? Até um incentivo. Muito bom. É. Muito bom, Vanessa. Vanessa, eu queria saber um pouquinho mais. Você comentou que higieniza os jogos, você mesmo faz isso, mas eu queria saber mais detalhes sobre isso. Como é feito, que produto você usa, porque tem certos produtos que podem estragar, o que você faz? Como você tem feito? Tá, a primeira coisa... Mais? A quarentena. A quarentena do jogo. A quarentena. A primeira coisa que a gente faz é não fazer nada com aquele jogo, é deixar ele parado ali, né, pelas 72 horas em um local separado dos outros, né. Então, os jogos que estão pro acervo, eles ficam... eu tenho uma estante que vai de fora a fora aqui e depois tem uma mais para frente. Esses estão disponíveis, digamos assim, né. E os jogos que estão de quarentena, eles ficam numa outra sala reservada, em outros balcões, e aí eles ficam ali parados. Quando chega, a primeira coisa que faz é botar eles lá isolados mesmo, né, do restante, e lá eles ficam por no mínimo 72 horas. O prazo de quarentena era para ser 72 horas, mas eu acabo levando mais, porque às vezes eu não tenho nem tempo mesmo de tirar ele dali e comprar, então... porque... Enfim, que às vezes, né? Quanto mais peça tem, então, mais a chance dele ficar mais tempo lá. Porque quando alguém pedir, eu tiro ele e limpo. Mas ele vai ficar lá esse tempo, no mínimo 72 horas, que é o tempo que a Fiocruz, né, colocou ali como o tempo máximo para o vírus ficar inativo. Então, em teoria, a partir do momento que o vírus está inativo, já acabou, né? Não vai ressurgir, assim. Mas ainda assim eu pego, e aí, como de qualquer forma eu ia fazer o processo de contar, de conferir as peças, a gente já aproveita para passar aquela soluçãozinha ali com água sanitária nas peças enquanto vai contando. Então, meio que já vai, tipo assim, eu vou contar mesmo, então já vai contando e passando, é uma coisa... Não é tão difícil quanto parece, tá? Sim. Acho que tu que falou uma vez que aproveita para ouvir podcast nesse momento. Sim, sou eu, Eu boto um podcast, assim, e daí fico ali fazendo. Pego um dia que tá tranquilo, assim. Quanto tempo tu gasta, assim, na limpeza dos jogos e tudo, sabe? Tem uma noção? Bastante. Mas alugando... Eu não cheguei a cronometrar ainda isso. Até uma coisa que eu tenho que fazer, porque faz parte do operacional, né? Mas assim, geralmente o dia que eu pego para limpar os que já saíram, vai ali uma tarde inteira tranquilo, assim. É como a faxina. O dia da faxina. Isso. Vai tranquilo uma tarde inteira. Okay. Tu tem um programa de podcast, Vanessa. Como é o nome? Tem. A gente tem o Alocação de Opiniões, que é extremamente baseado ali em alocação de trabalhadores, de mecânicas, né? Eu faço junto com um amigo meu, que é o Viriato, que é um cara do RPG, assim, que ele é super do universo RPG, e a gente se encontrou trabalhando na Lens, ele trabalhou na Lens um tempo, e daí depois a gente acabou tocando o projeto junto com o podcast. Que acaba divulgando também os nossos trabalhos, né? Querendo ou não. Legal. Ajuda. São mecânicas de board games, vocês comentam nos episódios. A gente fala sobre diversos assuntos, assim. A gente evita falar... A gente tem 2 episódios só que a gente fala de um jogo em específico, mas a gente evita falar disso, a gente costuma falar mais sobre o universo dos jogos em geral, assim, sabe? Então a gente pega, sei lá, como é que é o processo... Não sei, tem que olhar lá os episódios. Mas, assim, pega várias coisas. Esse último que vai para o ar amanhã, a gente falou, por exemplo, sobre essa função de ter lançamento. Toda semana tem um lançamento, né? E como é que é isso para
né? Isso te causa ansiedade, isso é bom, isso é ruim, tu quer comprar tudo, sabe? Isso é muito mais consumismo do que, de fato, uma coisa, né? Então, a gente pega vários assuntos, assim, e vai conversando sobre. Sim, sim. Acho que uma das coisas que eu comecei com aluguéis também, acho que a ideia da Lentzen era essa, é isso, nós queremos testar todos os jogos. Isso não tem dinheiro para comprar todos os jogos que lançam toda semana, né? E, e muitas vezes a gente compra o jogo, fica parado no estante 6 meses até você conseguir jogar. E Infelizmente acontece. hoje, assim, eu já não tenho mais nenhum acervo pessoal. Tá tudo um acervo para alugar e quando eu quero eu mesmo alugo de mim. Pronto. Vanessa, para a gente fechar, qual os teus planos até o fim do ano na área de board games? O que você tem visto, o que você planeja, metas? Eu passei por um período de ansiedade, assim, no começo, né, da pandemia, assim, do gênero, assim, de, tipo, nossa, e agora? Perdi meus contratos, como é que vai ser, meus eventos, todas as coisas que eu estava construindo. Eu tinha feito uma parceria com um bar de drag queen aqui em Porto Alegre, que estava sendo muito legal, que a gente fazia uma noite com o público LGBT, enfim, um monte de coisa legal. E aí isso tudo foi, então, sei lá, isso tudo foi super rompido e daí eu passei por, assim, um período de não, tem que me readequar e não sei o quê. E daí agora eu meio que aprendi a relaxar um pouco, assim, sabe? Do tipo, tá, então agora o meu plano é esperar. O meu plano é esperar. Porque, claro, a gente faz, né? Eu tô falando isso, mas na verdade eu vou sair aqui da gravação e eu tenho uma reunião com uma ONG, por exemplo. Então, eu tô falando isso, mas eu tô mentindo, né? Não é isso que eu tô praticando. Mas assim, eu acho que no momento está um pouco difícil fazer planejamentos a longo prazo, né? Então, até o final do ano, o que a gente quer é expandir, aumentar o fluxo dos aluguéis, trabalhar para isso, né? Ali com marketing e coisas assim. E se tudo der certo, eu vou fazer uma coisa bem legal, uma ação bem legal social ano que vem aí, que eu acho que vai rolar. Vai ser bem massa. Era a última dúvida, mas então, quando nós temos marketing de divulgação, que na verdade o nosso plano também é aumentar os aluguéis e fazer o board game mais conhecido, inclusive para a galera não gamer, né? E aí, o que você, quando fala em marketing de divulgação, o que te vem na cabeça, especificamente, o que seria esse caminho que você pode traçar aí, como caminho possível para 2020? Sim. O marketing, ele tem o caminho inicial, que acaba sendo um pouco mais orgânico, e depois a tendência é que tu vai expandindo pro Ads ali, né? Vai virando patrocínio, enfim, rede de apoios, assim, né? Eu cheguei a fazer uma parceria com o próprio pessoal dos 3 Duos, então eles chegaram a fazer um vídeo falando sobre o aluguel de jogos, não sei se vocês viram, mas depois eu posso compartilhar com vocês, teve até um número de visualizações bem legal. Foi bacana? Hã? Foi bacana fazer essa divulgação? Foi bem legal, assim, como eu tenho contato com o Pomper, que é um cara muito do bem, assim, e ele curte muito a ideia também dessa função dos aluguéis, porque ele também acredita nisso, né, das pessoas poderem ter acesso aos jogos, né, e não necessariamente precisar comprar. Então, eles fizeram, assim, na broderagem mesmo, do bem, e foi bem legal. O Instagram é uma ferramenta muito poderosa, né, o Instagram é uma ferramenta que tem um alcance muito grande, e saber lidar e mexer ali com o Ads, né, que é com a parte do patrocinado, né, de tu destinar uma verba para que mais pessoas tenham o alcance, a visualização do que tu quer, também é uma coisa bem importante, assim. Então, isso que eu e o William, a gente estava conversando hoje de manhã, até, inclusive, assim, né, sobre... Porque isso, sim, precisa de um planejamento bem sagaz, assim, sabe?
Manda depois esses links também dessa parceria que foi feita com outro canal de divulgação. Vou colocar. Ok. Bom, muito bom conversar contigo, Vanessa. Acho que tanto essa parte do aluguel quanto a de eventos, o pessoal vai gostar muito. Tem poucas pessoas ensinando e compartilhando experiência de como fazer evento com board game. Muito bom. Eu espero também que as pessoas que vão ouvir esse podcast possam aprender e ter gostado bastante do que você apresentou. E eu aprendi que não se aluga o Jenga para quem tem cachorro. Isso. Senão sua taxa seria de 100% sem danos em 5 meses. Do acervo da Lentes de Porto Alegre foi a peça da Jenga com o cachorro. Fica a dica. Mas tudo bem, não é um grande problema também. Jogos são coisas. É igual com todos. É um instrumento, né? Sei lá, às vezes que você tem um restaurante, de repente alguém quebrar uma cadeira, sabe? Faz parte. Obrigada, Pedro. Obrigada, Loiane. Foi muito legal, vocês são muito queridos aí. E sucesso no trabalho de vocês também. E obrigada por trabalhar na plataforma, né? Que faz com que a gente consiga expandir melhor aí o negócio, fazer com que as pessoas visualizem melhor ali também o catálogo com os jogos, fique tudo bonitinho, porque daí a pessoa chega lá e, né, tipo assim, eu não faço nem ideia do que é um codinomes, mas daí eu vou lá no acervo e daí tem as informações, tem o vídeo, eu consigo, é importante. Ajuda. Que bom. Que bom. Isso aí. Obrigado também. Vamos fazer o share. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Pedro. Até.